Sistema Anjo ligado. Anjo em operação. Boa viagem. Olá, gostaria de apresentar o Sistema Anjo de Prevenção de Tombamentos e lhe passar algumas informações muito importantes que vão tornar sua viagem mais segura. A coisa mais importante que você precisa saber antes de mais nada é que o anjo foi criado para salvar vidas, especialmente a sua. Não sei se você já ouviu falar, mas o tombamento é o tipo de acidente mais grave no transporte rodoviário de cargas. Proporcionalmente, é o mais mortal para o caminhoneiro, mais até que a colisão frontal. Estes dados são da Polícia Rodoviária Federal. Em primeiro lugar, vou explicar o que nós descobrimos. E talvez você até já saiba o porquê que caminhão e carreta tombam com tanta frequência. Na teoria é um pouco complicado, mas na prática é bem simples. São 3 coisas que somadas fazem o caminhão e a carreta tombar: a altura da carga, o raio ou ângulo da curva e a velocidade. Mantendo a velocidade constante, quanto maior a altura, mais fácil tombar. Quanto menor o raio da curva, mais fechada, mais fácil tombar. Mas, se reduzir a velocidade de entrada na curva, o tombamento não vai acontecer. A solução que nós encontramos e que agora está instalada no seu caminhão faz o que seria impossível sem essa tecnologia, mesmo para o melhor motorista de carreta. Nós medimos todas as curvas das rotas que você viaja e calculamos a velocidade segura para passar por elas sem tombar. Sim, todas as curvas. É muito importante você iniciar a redução quando ouvir a mensagem e chegar na curva já com a velocidade segura. Alivie o acelerador de forma suave e acione levemente os freios, se necessário, até a velocidade correta. Você deve também contornar toda a curva na velocidade e somente acelerar depois que a carreta alinhou com o cavalo na reta. É simples, mas é muito complicado evitar o tombamento sem tecnologia, pois o motorista, quando chega na curva, muitas vezes não sabe exatamente qual é a velocidade segura. Mesmo quando há uma placa indicativa de velocidade, essa pode não ser segura para o tipo de carga que você está transportando. Lembra da altura da carga? Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não reduzir completamente a velocidade? O que acontece? Bom, você vai ouvir um alarme na cabine e a voz vai pedir que você reduza imediatamente. E luzes vermelhas vão piscar no anjo. Além disso, esse alarme, como excesso de velocidade em curva, é um registro que é enviado para a central de monitoramento da empresa. Quando soa o alarme, é sinal que você está se aproximando do limite para conseguir reduzir a velocidade antes da curva. Por isso, você deve reduzir imediatamente. Ou seja, se você insistir em manter a velocidade acima da segura, o tombamento vai acontecer. As velocidades e a localização de cada curva estão armazenadas no dispositivo que está no seu caminhão. Ele consegue enxergar a curva quando está se aproximando pelo GPS. O GPS também está medindo continuamente a velocidade do caminhão. Quando você está próximo à curva e sua velocidade for maior do que a calculada, ou seja, a velocidade que não tomba, uma voz vai pedir que você reduza a velocidade e a luz do anjo correspondente ao lado da curva vai piscar. O anjo calcula o momento certo para você ouvir a mensagem, para poder reduzir com tranquilidade a velocidade. Mas eu tenho certeza que após conhecer o que o anjo está fazendo por você, sempre que ouvir a mensagem de redução, você vai seguir a orientação e reduzir a velocidade. Mas se eu estiver chegando na curva e não tocar nenhuma mensagem, o anjo está com um problema? Bom, o anjo é bastante confiável e, em geral, quando não ouvir mensagem, é porque você já está conduzindo na velocidade segura da próxima curva. Neste caso, o anjo não fala nada mesmo. Mesmo sendo difícil haver um problema no anjo, não é impossível, e você mesmo vai saber observando os LEDs coloridos. Você certamente já observou na estrada que quando um cavalo com carreta entra muito rápido na curva, é a carreta que começa a torcer primeiro, às vezes levantando o rodado do lado de dentro da curva do último eixo. É quase um tombamento. Na maioria das vezes, o motorista nem percebe. Isso acontece porque a carreta tomba mais fácil que o cavalo.
Se você estiver dirigindo durante o dia, entre 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, a luz verde acesa indica bom funcionamento. Se neste período a luz verde apagar, informe a central de monitoramento e assim que retornar à base, solicite a manutenção. Já no período da noite, ou seja, entre 5 da tarde e 7 da manhã, a luz verde apaga para não atrapalhar na condução. Se ela acender neste período, significa que existe um problema no anjo e deve também ser avisada a central de monitoramento para acionar a manutenção quando retornar à base. Existe ainda uma luz de cor azul que, se acender, indica que o GPS está impreciso. Se isso ocorrer, o que é raro, reduza a velocidade e mantenha a velocidade reduzida até a luz se apagar. Não é uma falha no equipamento, e sim uma condição relacionada ao clima ou relevo do trecho que você está passando. Só para relembrar então, o anjo somente emite alerta para reduzir a velocidade quando a velocidade que estiver conduzindo for superior à velocidade segura da próxima curva. Reduza para 30 km por hora. O anjo também monitora a cada instante a velocidade durante toda a viagem, para alertar caso você ultrapasse o limite estabelecido pela empresa, que é de 80 km por hora. Sempre fique atento às placas que indicam redução de velocidade em determinados trechos, que no caso de veículos pesados normalmente pedem a redução para 60 km por hora. Você somente pode voltar a conduzir na velocidade limite quando outra placa assim o permitir. É importante repetir que na aproximação das curvas, vale a velocidade informada pelo anjo, que não será maior que a permitida na via. Isso é muito importante você entender. É importante você saber também que sempre que exceder a velocidade limite nos trechos de reta, você será alertado por uma luz no anjo e o registro desse excesso será enviado para a central de monitoramento. Você vai perceber que algumas curvas estão limitadas a velocidades menores que você está habituado a conduzir. Acontece que algumas destas curvas estão em trechos de velocidade reduzida para veículos pesados. E aí, mesmo que a velocidade calculada seja maior, o anjo está configurado para informar a menor velocidade. Por exemplo, você está em um trecho de rodovia com velocidade reduzida para 60 km por hora para veículos pesados e se aproxima de uma curva dirigindo a 70 por hora, velocidade que você sempre contornou a curva sem problemas. O anjo vai pedir a redução mesmo assim, para 60 por hora. Não queremos que você leve uma multa. Existem mais 2 tipos de alerta para reduzir a velocidade que você vai ouvir do anjo. Sequência de curvas, reduza para x km por hora e saída, x km por hora. A primeira mensagem você vai ouvir em trechos sinuosos com várias curvas e pouca distância entre elas, acompanhada das luzes dos 2 lados piscando. Mantenha a velocidade em toda a sequência até chegar ao trecho reto e alinhar a carreta com o cavalo. Caso não reduza, o alarme vai tocar e a central de monitoramento vai receber o registro do descumprimento da regra. Quando você ouvir do anjo saída x km por hora, você está se aproximando de um entroncamento rodoviário, um acesso para outra rodovia ou um acesso de uma cidade, que fazem parte de algumas das rotas utilizadas pela empresa. Pode ser que a rota que você esteja fazendo naquele dia não inclui aquele acesso ou saída da rodovia, e neste caso você deve ignorar a mensagem e seguir na velocidade limite. Caso você for utilizar a saída ou acesso, reduza a velocidade conforme solicitado pelo anjo. Acessos e viadutos são locais críticos para tombamento. Como você sabe, existem trechos nas rodovias que você deve conduzir em velocidades menores que o limite geral de 80 km por hora. Além das curvas que o anjo informa a velocidade segura, você deve ficar atento às zonas de restrição de velocidade. Quando você estiver se aproximando de uma zona de restrição de velocidade, o anjo vai emitir um alerta com mensagem de voz, informando: reduza para 40 km por hora, zona de restrição. 40 km por hora é apenas um exemplo, pois existem diferentes velocidades.
Bom, ao ouvir essa mensagem, inicie a redução imediatamente, pois você estará se aproximando do início da zona de restrição. Quando entrar na zona de restrição, você ouvirá a mensagem: zona de restrição 40 km por hora. Mantenha a velocidade constante. Caso você ultrapasse a velocidade limite, ouvirá um alarme e a mensagem: reduza imediatamente a velocidade. E luzes vermelhas piscarão no anjo. Neste caso, reduza imediatamente para a velocidade limite da zona de restrição. Ao passar o ponto final da zona de restrição, você ouvirá a mensagem: fim da zona de restrição. Você poderá então retomar a velocidade normal de condução até que um novo alerta seja emitido pelo anjo. É importante você saber que se você estiver dentro de uma zona de restrição e um alerta de curva for emitido pelo anjo, você deverá reduzir para a velocidade segura informada, menor que a velocidade limite da zona de restrição. Em resumo, o anjo está instalado no caminhão que você dirige para evitar o tombamento e salvar a sua vida e também a de outros usuários da rodovia. Ao ligar o caminhão, o anjo será ativado e vai te auxiliar a fazer uma viagem mais segura e tranquila. Reduza nas curvas e mantenha a velocidade autorizada nas retas, que certamente você estará protegendo sua vida e a dos outros. Essas são as informações que gostaríamos que você tivesse conhecimento para melhor utilizar o anjo. Boa viagem! Os grandes embarcadores que utilizam o transporte rodoviário de carga já sabem que o grande problema hoje são os tombamentos dos seus veículos. Com esse sistema, sabendo qual é a velocidade segura para a próxima curva, é possível reduzir drasticamente a quantidade de tombamentos que acontecem no transporte rodoviário de carga. Ele vai prevenir os tombamentos e evitar as mortes, o nível de letalidade que existe hoje nos acidentes do tipo tombamento. Ele vai evitar as perdas com cargas, as perdas com os veículos, com as carretas, com os caminhões, que hoje somam valores altíssimos.